Vocês já imaginaram se uma das criaturas mais assustadoras do folclore brasileiro fosse transformada em um monstro de cinema nível Hollywood? Pois é exatamente isso que está acontecendo. Hollywood acaba de apresentar Beware Boyuna, um novo filme de terror sobre uma cobra gigantesca que vive no coração do Amazônia. Anaconda que se cuide, porque não estamos simplesmente falando de uma sucuri gigante. A criatura desse filme é baseada na boiuna, também conhecido como cobra grande, uma das criaturas mais impressionantes das lendas amazônicas. E o mais curioso é que na mitologia brasileira, essa criatura é muito mais do que um animal enorme. Mas afinal, o que é essa criatura e o que acontece exatamente nesse filme? Vamos descobrir tudo isso agora. Eu sou o Johnny e esse é o Mistério TV. Nas sombras do impossível, onde monstros despertam, o desconhecido te chama agora. Mysterion TV, onde o impossível ganha forma. Mysterion TV, onde os monstros fazem história. Salve turma, tudo bem com vocês? Beware Boyuna é um filme de ação e terror dirigido por Mike P. Nelson. O filme está programado para chegar aos cinemas em outubro de 2026 pela Lionsgate. A história acontece nos dias atuais na região do rio Curuçá, na Amazônia. E tudo começa quando um grupo de jovens médicos entra na floresta para participar de uma missão humanitária. A princípio parece uma missão relativamente simples. Eles estão ali para ajudar as pessoas. Só que rapidamente fica claro que existe alguma coisa muito errada naquele lugar. Porque nem todo mundo está feliz com a chegada deles. Já que a presença daquele grupo acaba chamando a atenção de um predador ancestral. Uma criatura que domina tanto a água quanto a terra. A boiuna. E a partir daí, aquilo que deveria ser uma missão humanitária se transforma em um pesadelo, uma luta desesperada pela sobrevivência. E é exatamente aqui que o trailer começa a ficar realmente interessante, porque Beware Boyuna não tenta esconder qual é o grande atrativo do filme, a cobra. O trailer constrói primeiro aquela sensação clássica de isolamento. Você tem a gigante floresta amazônica, com seus rios enormes, áreas completamente afastadas da civilização, e um grupo de pessoas que está entrando em um território que claramente não conhece. E isso é perfeito para uma história de criatura, porque imaginem estar no meio da Amazônia. Você está cercado por árvores, não consegue enxergar muito longe, está dentro de um barco e abaixo de você existe um rio cuja profundidade você sequer consegue imaginar. Agora imagine descobrir que existe alguma coisa gigantesca se movendo lá embaixo. É exatamente esse tipo de medo que o filme parece querer explorar. E quanto mais o trailer avança, mais ele revela a verdadeira escala da criatura. A boiuna não é apresentada simplesmente como uma cobra gigante. Ela é apresentada como um monstro, um predador colossal capaz de transformar o próprio ambiente em uma armadilha. E isso é importante porque a água é praticamente um segundo personagem nessa história. A cobra não precisa simplesmente perseguir alguém pela floresta. Ela pode desaparecer no rio e pode atacar debaixo da água. Pode surgir em lugares onde os personagens acreditavam estar seguros. Essa criatura é dominante tanto em terra quanto na água. Ou seja, não existe lugar seguro. Mas existe uma coisa que eu quero destacar. A cobra grande do filme não deve ser confundida com a boiuna das lendas. Porque Hollywood está pegando a criatura do nosso folclore e construindo uma história própria em cima dela. No filme, ela funciona essencialmente como um predador ancestral, uma criatura que surge para recuperar o domínio sobre aquele território. Na mitologia brasileira, a boiuna possui características sobrenaturais, e é aí que vamos voltar no tempo. O nome boiuna vem do tupi e é geralmente interpretado como algo próximo de
Cobra Preta. Ela também é conhecida como Cobra Grande e é uma das figuras mais importantes do imaginário amazônico. Segundo versões tradicionais da lenda, ela habita as profundezas dos grandes rios da Amazônia. E não estamos falando de uma cobra simplesmente maior que o normal. Estamos falando de uma criatura de proporções monstruosas. Uma criatura tão gigantesca que sua passagem pela água pode provocar enormes ondas e redemoinhos. Ela poderia atacar embarcações, devorar pescadores e arrastar pessoas para as profundezas. E com seus poderes ela pode mudar o curso das águas, assumir diferentes formas, e existem histórias em que ela chega a assumir a aparência de uma embarcação para enganar suas vítimas. É quase que uma divindade, turma. Imagine estar navegando tranquilamente no rio e perceber tarde demais que o barco que você está seguindo é na verdade a própria criatura disfarçada. E é muito legal esse não ser um filme de anaconda, e sim de um ser mitológico, já que a boiúna não é simplesmente uma versão brasileira daquelas cobras gigantes de filmes americanos. Pelo contrário, ela possui toda uma mitologia própria, e talvez essa seja a parte mais assustadora da lenda, já que ela representa o próprio poder dos rios amazônicos. E é exatamente por isso que Beware Boiúna tem uma oportunidade muito interessante nas mãos. Porque se o filme quiser ser apenas uma cobra gigante matando mais pessoas na Amazônia, ele vai ser só mais um filme de criatura qualquer. Mas se ele conseguir explorar a ideia de que aquela criatura pertence àquele ambiente de uma forma ancestral e mitológica, e que os seres humanos estão entrando em um território que não pertence a eles, aí a história do filme vai ficar muito mais interessante. E o próprio material de divulgação parece apontar nessa direção. E gosto da ideia de o filme tratar o ser humano como um invasor, e não como uma vítima daquela criatura. Eu não sei vocês, mas cresci com histórias da Cobra Grande. E ver pela primeira vez um filme hollywoodiano contando sua história me deixa muito animado. E assim como eu, milhões de brasileiros provavelmente também cresceram ouvindo histórias sobre a Cobra Grande, sem imaginar que um dia ela poderia aparecer em Hollywood. Isso é muito legal. E repetindo, o filme chega aos cinemas em outubro de 2026. E se esse filme realmente conseguir fazer justiça ao tamanho da criatura, talvez a gente esteja prestes a conhecer uma nova estrela dos filmes de monstros. E cara, tomara que esse filme faça muito sucesso, pois pode abrir precedentes para outros filmes de outras criaturas da nossa região. Imagina um filme de terror do Mapinguari. Legal demais, né? Se você gostou desse vídeo, maceta o dedo no like e se inscreve nesse canal para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e até logo! No Mistério TV a criatura ganha voz. Dinossauro híbrido lutando entre nós. T-Rex mutante pronto pro embate armado. Do espaço profundo ao horror do cinema. Predador na selva, Xeno na escuridão. Kaiju desperta causando destruição. Se é mistério, criatura ou conspiração, aperta o play e mergulha na escuridão. Mistério TV, onde o medo vira visão.